Vamos lá, gente, para mais uma questão do Enem 2023, prova amarela, questão 142. Sejam A, B e C as medidas dos lados de um triângulo retângulo, tendo como A a hipotenusa. Então tá aqui o seu triângulo retângulo, B e C catetos e o A a hipotenusa. Nada demais até aí. Só que esses A, B e C também são os diâmetros dos círculos. Então, por exemplo, esse círculo aqui que ele chamou de C3, o C é o diâmetro dele. Esse círculo aqui de baixo, o B é o diâmetro dele. Esse círculo grande, o A é o diâmetro dele. E assim vai. Observe que essa construção assegura pelo Pitágoras que a área do círculo 1 é igual à área do 2 mais a do 3. Por quê? Porque se eu fizer um Pitágoras aqui, gente, eu descubro o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Só que você concorda que se o A é igual ao B2 mais C2, se eu multiplicar por π dos dois lados, essa área aqui ela é exatamente igual à soma da área do primeiro mais a do segundo. Ó. Isso porque o triângulo é retângulo. E é isso que ele está dizendo. Quando o triângulo é retângulo, eu posso assegurar que a área do grande, que o diâmetro dele é A, com certeza é igual à área do C2 mais do C3, porque é um triângulo retângulo e o Pitágoras é verdade. Um professor de matemática, conhecedor dessa construção, confraternizando com dois amigos, que numa pizzaria que só vende pizza em formato de círculo, lançou o desafio. Mesmo sem usar um instrumento de medição, poderia afirmar com certeza que se a área do círculo correspondesse à pizza que ele pedisse era maior ou igual ou menor que a soma das áreas dos dois amigos. Assim foram pedidas 3 pizzas. O professor dividiu no meio e formou um triângulo conforme indicado. Olha a figura que o professor montou. Aqui a pizza do amigo 1. Imagine que tem um cateto, vou chamar aqui de B. Não posso chamar de cateto porque aqui eu não posso cravar que esse triângulo é retângulo. Antes era, aqui não, ele disse é um ângulo qualquer. Aqui então seria o C e aqui seria o A. E ao medir o ângulo alfa, o professor afirmou que a área da sua pizza é maior do que a soma das áreas das outras duas. Então, peraí. Olha o que o professor afirmou. Que a área da dele, que é essa, é maior que a soma dessas duas. Ah, tudo não disse que era igual? Sim, na situação anterior, a área da grande era igual às duas pequenas, por quê? Porque o triângulo é retângulo. E aí o triângulo sendo retângulo assegura que o A2 é exatamente igual ao B2 mais o C2. Se o triângulo é retângulo, eu posso afirmar que a área da grande ela é exatamente igual à soma das pequenas. Por que que isso não aconteceu com o professor? Por que que ele percebeu que a pizza dele era maior que a soma das pequenas? Ora, para esse cara aqui, que é a do professor, que é o A, dar maior que a soma das outras duas, esse triângulo aqui é retângulo? Não, porque se o triângulo fosse retângulo, a dele seria exatamente igual, e não é igual, ele disse que é maior. Para esse A ser maior que o B2 e o C2, para esse cara aqui ser maior que o B2 mais o C2, é porque esse ângulo aqui, com certeza, é um ângulo que é maior do que 90. Porque se esse ângulo fosse 90, ia dar A2 igual a B2 mais C2. Aí do professor ia ser a soma dos pequenos. Mas o professor disse no texto que a dele deu maior. Se a dele deu maior, é porque esse ângulo aqui ele não é 90. Ele é um ângulo obtuso. Ou seja, ele é um ângulo que é maior do que 90, porém menor que 180, né? É um ângulo que a gente chama de obtuso. Quando o ângulo do triângulo é obtuso, a gente cai exatamente nisso. Que o oposto a ele ao quadrado dá maior do que os outros dois. Então, a área da pizza do professor de matemática é maior do que a dos outros dois, pois o ângulo é 90? Não, o ângulo é menor de 90. Se o ângulo fosse menor que 90, a área dele seria menor do que a dos outros dois. O ângulo lá é maior que 90. É um ângulo obtuso, gabaritando aí o item C. Beleza, gente? Um abraço, espero muito que vocês tenham entendido e até a nossa próxima questão. Valeu!